Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover, dessa vez com o capítulo 231. Pessoal, depois do time skip todo mundo evoluiu, todo mundo se tornou mais poderoso e a gente vai ver nesse capítulo como tudo isso tá acontecendo. E também, é claro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os nossos grandes vilões. As informações sobre os inimigos do reino de Heart serão aprofundadas nesse capítulo, então vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Mas antes de a gente seguir com o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Ei, já pensou em aprender japonês? Tipo, ver os animes e ler os mangás sem precisar de legenda, sem precisar de tradução? Na hora que sai no Japão, você já pode assistir o seu anime sem precisar ler a legenda, já entende diretamente? E olha só, isso agora é possível de um jeito bem mais fácil do que antes, pois existe a Kenji Sensei Academy. Este método está trazendo pra gente um modo de aprender japonês utilizando animes e mangás. Então olha só, a gente vai poder estudar e aprender utilizando algo que a gente já gosta. Então eu indico pra todo mundo que corra já no primeiro link na descrição pra conhecer um pouco mais sobre o curso e também adquirir. Afinal, essa é uma oportunidade única e as vagas são limitadas, fechou? O capítulo se inicia com a gente vendo parte do rosto da Noelle, ela transformada em seu modo Valkyria. A garota estava furiosa, muito brava, e adivinha só com quem? A única coisa que ela estava gritando é: "Ele fez de novo, eu não acredito!" E depois disso dizendo o nome da pessoa que deixou ela bem brava: o Astúpido. Tudo isso porque ela e todos os outros estavam preocupados, e o motivo da preocupação é Black Clover, capítulo 231, a Tríade Negra. O capítulo se inicia com a Noelle no seu modo Valkyria voando em direção àquela fortaleza móvel. Ela estava carregando em uma espécie de casulo de água a Mimosa e aparentemente o Finhal também. Eles iam em alta velocidade para aquele local que agora tinha sido partido ao meio pelo Asta, obviamente. O garoto nesse momento estava comemorando, gritando, dizendo que acabou com o cara mais forte daquele local. E então depois disso acabou também com os seus lacaios, então todo mundo que estava ali agora estão salvos. Nesse instante a gente vê o povo de Spades, todo mundo bem chocado vendo aquilo. O Asta acabou com aquele cara com um golpe só e bem. Ele tava completamente desmaiado. É aí que o garoto da antimagia percebe algo, ele sente algo e começa a olhar um pouquinho pro lado meio confuso. É aí que a gente se depara com a janela que ele tava olhando. Eu não sabia se era uma janela ou se era um buraco que ele deixou. A partir dali ele percebe que a Noelle e os outros também estavam indo pra lá imediatamente. E depois disso ele elogia a armadura de água da Noelle, dizendo que era muito legal. Ele ainda diz que ela estava muito mais legal do que sempre foi. Ela tava até levando os outros numa esfera de água, a Noelle havia evoluído muito. É então que ela chega voando e a gente vê uma grande explosão de água, uma grande onda e bem, todo mundo cai no chão, igual o Asta quando chegou ali. Todo mundo simplesmente deu de cara no chão, uma grande onda entrou naquele local e o povo de Spades ficou ali olhando sem entender absolutamente nada, enquanto esses caras de Clover apareciam gritando ali. A Noelle então começa a se levantar aos poucos no meio de toda aquela água e reclamar. Ela tava dizendo que já tinha avisado pra todo mundo que era muito difícil controlar a magia de transporte na grande zona mágica, e depois disso a gente escuta a Mimosa respondendo pra ela que sabia disso. A garota dizia que o importante era que todo mundo chegou em segurança ali, e isso era o que importava. Então depois disso ela dizia que a Noelle fez um bom trabalho. Nesse momento a Noelle então olha pra Mimosa e grita com ela dizendo: "Isso não é um jeito de falar com alguém da nobreza, me respeita." E a Mimosa responde: "Mas eu também sou da nobreza." É então que do nada a Noelle dá um grito: "Ei Asta, o que você tá fazendo aí?" E o garoto simplesmente se levanta da água completamente chocado, completamente assustado. Ele havia sido pego desprevenido pela magia da Noelle. A garota então joga seus cabelos pra trás e pergunta pra ele como ousava ir antes de todo mundo chegar ali primeiro do que ela. E enquanto isso, em pensamentos, ela tava com muita raiva, afinal ela queria ir junto com ele, queria estar do lado dele nesse momento. E enquanto isso, atrás dela, a Mimosa tava dando muita risada, dizendo que fugir assim na frente e correr antes de todo mundo era bem a cara do Asta mesmo. Depois disso, então, a gente percebe que tinha mais uma pessoa ali que ninguém nem tinha notado a presença. Após todo esse reencontro, então, a gente percebe que tínhamos esquecido uma pessoa. Tinha alguém ali que ninguém notou a presença. Finhal, que estava se levantando bem devagar enquanto pensava. O Finhal estava dizendo que ele teve uma leve sensação, que ele sentia algo no seu coração com a Noelle e com a Mimosa, mas depois disso ele já corta completamente seu pensamento. Não. Ele não pode ficar se empolgando assim, o seu coração só tem espaço pra finesse. E é só então que ele percebe que só ele foi deixado de fora daquele reencontro e se pergunta por que eles estão fazendo isso. É então que ele se levanta todo molhado e percebe o povo de Spades. Ele começa a observar todo mundo que estava completamente assustado com essa situação. Ele então corre diretamente pra aquela moça perguntando se ela estava bem e quem fez algo tão horrível assim com ela. Depois disso o Finhal já diz imediatamente, já pede que ela deixe que ele a proteja. Nesse momento então o Finhal já entra em si novamente e ele começa a se controlar, tentar se controlar, e enquanto isso só pensava: não, eu só tenho olhos pra finesse, eu só tenho olhos pra finesse. E o povo de Heart, todo mundo ficava encarando ele, principalmente aquela garotinha que dizia: "Ô irmã, esse cara tá agindo muito estranho." Nesse momento então a gente vê que o Asta ficou completamente empolgado quando percebeu que era o Finhal Senpai que tava ali. Ele começa a gritar pro Finhal completamente feliz, dizendo que ele ficou muito mais forte nesses 6 meses que se passaram, e o Finhal agradece também contente. Enquanto isso a Noelle só observava dizendo: "Ei, você é idiota, Asta, ele não fez nada." Nesse momento a Noelle, que continuava olhando pra eles, começava a se perguntar: "Eu ainda não consigo acreditar que o Finhal tem uma noiva. Eu acho que isso é
algum tipo de engano, tem certeza que não é um engano? E o Finral já grita imediatamente, Noelle, é verdade sim! Nesse momento então a gente vê uma magia de larga escala, de uma grande proporção, tomando conta de todo aquele local. Aparentemente aquela magia ainda estava usando também runas mágicas da natureza, e ela era magia de planta. Aquela magia estava circundando todas as pessoas do reino de Spades que estavam feridas por ali, e eles aos poucos começavam a se curar e se perguntavam o que estava acontecendo naquele momento. Aquela era Shukubutsu Kaifuku Mahou Himetsu no Hana Hakuen, a magia de cura de planta, paraíso da princesa Flor. Como sabemos, a magia de planta de Mimosa, a magia de cura de Mimosa, mas aquilo estava numa proporção absurda, estava muito maior do que antes, ela estava muito mais poderosa. Mimosa então animada estava curando a todos e dizia que não podia restaurar o poder mágico deles, mas podia curar todos os seus ferimentos físicos. Asta então novamente presenciando isso, presenciando o incrível poder da Mimosa, diz que a magia dela também tá super legal. E ela então imediatamente já agradece ao Asta e diz que tudo isso só é possível graças ao treinamento do espírito guardião. Naquele momento o povo de Spades estavam todos ali surpresos. Eles diziam que aquelas pessoas eram incríveis, que todos eles eram incríveis, mas tinha um problema. O lar de todos eles foi tomado, eles não tinham pra onde ir. Nesse momento então a gente vê a Noelle dizendo pra eles ficarem calmos porque, bem, ela sabia que suas casas foram ocupadas pelos militares e não tinha problema nenhum. Isso porque eles já tinham feito outra coisa antes, olha só. Enquanto todos estavam reunidos com a rainha de Hertz e o Asta saiu correndo, bem, a Noelle obviamente ficou irritada com ele ficar fazendo o que dá na telha. Enquanto dizia isso, ela só pensava que a rainha odiava mesmo usar roupas formais e novamente estava de pijama, mas isso não importa, vamos seguir. A rainha então diz que a Noelle tá completamente enganada, não sobre as roupas, mas pelo fato do Asta ter saído dali. Ela diz que tudo isso foi numa boa hora, afinal eles podiam usar essa chance pra atacar as posições ocupadas pelo reino Spade. Afinal, da forma que eles estavam agora, com os poderes que eles possuíam agora, eles conseguiriam fazer isso facilmente. Não só isso, como lá, aquele local, o Luke e o Leopold foram quem foram pra lá. É então que a gente realmente começa a ver os locais ocupados pelo reino de Spades, e bem, uma grande destruição tava acontecendo ali. Em meio a um casarão tava tendo uma grande explosão de diversas magias diferentes. Sério, eles estavam destruindo praticamente tudo. Ali dentro víamos um soldado de Spades completamente desesperado dizendo tome isso, e depois disso a gente via o Luke ali desviando numa facilidade tremenda, muito de boa, e a gente via runas mágicas também. Ele estava usando aquilo pra acelerar os seus movimentos e saltar usando a sua magia de eletricidade em uma grande velocidade. Luke tava muito animado, mas não com aquela batalha, afinal ele dizia que aquele cara não lutava muito bem não, era só isso que ele tinha, não dava nem graça. Luke atacava aquele soldado e acabava com tudo com uma facilidade tremenda, enquanto dizia, é só isso mesmo que você pode fazer? Pô, vamos brincar um pouco mais. O poder do Luke evoluiu muito, ele estava muito mais poderoso do que antes, ele realmente havia subido muito de nível. Então enquanto isso a gente ouvia o Leopold falando com ele, dizendo que ficou sabendo que os caras daquele local, no máximo os mais fortes, eram de nível 2. Então nesse caso, bem, eles não tinham chances nenhuma, eles não eram páreo pra esses dois. E então vimos Leopold usando o seu poder, o seu incrível novo poder, a Hono Mahou Shen Hazen Homura. Aquela era magia de fogo, espiral de chamas intensificadas, e olha só, utilizando o seu poder e também utilizando de runas mágicas, ele conseguia criar 3 espirais gigantes de fogo de uma vez só. Na verdade ele podia criar muito mais, o seu poder havia aumentado muito, a sua explosão, o seu dano causado era muito maior. Naquele instante a gente viu uma grande destruição e vários membros do reino de Spades sendo destruídos de uma vez só. Aquelas espirais eram incrivelmente potentes e como eles mesmos disseram, níveis 2 não tinham chance nenhuma contra os seus ataques, eles podiam lidar sozinhos contra todos eles. Nesse momento, muito rapidamente eles acabaram com todos os soldados e então eles decidem fazer uma ligação. Eles mandam aquela mensagem direta pro Astinha dizendo que já tinham acabado tudo por ali. E aí o Leopold fica muito animado dizendo que o Asta não é o único que foi com tudo. Nesse momento, pelo interfone, o Asta fica completamente chocado vendo aqueles dois e diz que o Léo cresceu muito nesses 6 meses que passaram. A gente então volta pra Fortaleza Móvel e ali eles continuam esse telefonema. O Leopold diz que é claro que ele cresceu, afinal ele é irmão da irmã dele e também do irmão. Não tinha como não crescer. E o Asta fica completamente surpreso, chorando de emoção, dizendo, ah, que inveja. Nesse momento o Finral começa a sorrir e diz que já marcou todo aquele local. Então ele vai sair na frente com aquele pessoal e depois disso eles se encontram usando sua magia espacial. E o Asta então imediatamente já agradece pra ele. Depois disso então novamente aquela garota toma a frente do povo de Spades e faz uma pergunta. Ela se pergunta sobre o seu lar, sobre a sua vila. Ela queria saber o que eles de Clover pretendiam fazer com ela. Nesse momento o Asta começa a olhar pra trás um pouco confuso e se pergunta, como assim? É a sua casa, não é? Façam o que quiser, vocês são livres. Asta então começa a sorrir dizendo que o Finral vai levar todo mundo pra casa com a sua magia espacial, então eles só precisam aguentar firme. Nesse momento então ela e todo o povo fica completamente surpresos, completamente chocados e obviamente felizes com isso. Depois de tanto tempo eles podiam finalmente voltar pra casa. Eles fariam isso pra viver em paz e o seu poder mágico não seria mais roubado, eles nem mesmo esperavam que isso poderia acontecer um dia. Ela então fica completamente surpresa e não estava nem mesmo acreditando nisso, até que começa a chorar de emoção. Ela e a sua pequena irmãzinha começam a agradecer muito ao Asta por tudo que ele fez, por tudo que eles fizeram, afinal eles salvaram a todos. E nesse momento o Asta só tava feliz, afinal ele sentia que fez o que era certo, ele fez o seu trabalho. Asta realmente mostrou pra que o seu poder
poder e pra que o seu treinamento servia. Nesse momento, o garoto contente conta pra elas que eles só foram até o reino de Spades pra derrotar o demônio, só pra isso. E obviamente ele deixou a menininha completamente assustada com isso. É então que a irmã mais velha começa a dizer que agora o reino de Spade era governado por um grupo de usuários de magias malignas chamados de Tríade Negra. Ela soube que eles são tão fortes que era como se fossem os próprios demônios. E é então que Asta percebe quem são seus adversários nesse momento, a Tríade Negra. E ele fica bem chocado com essa situação e obviamente não esqueceria desse nome. É então que a gente muda completamente de cenário. Começamos a ver um grande castelo, o castelo do reino de Spade. Vemos então alguém chamando pelo nome Zenon e se perguntando se ele já tinha se acostumado a usar o poder do demônio. Ele então respondia que sim, mais ou menos na verdade. Vemos então que quem estava falando isso era a Vanica, do reino de Spade. E ela então chama por Dante, dizendo que o Zenon estava sendo muito malvado. Ela segue dizendo que ele já tinha ido sozinho pro reino de Diamond antes e ela queria ir lá também. Dante então começa a dar risada e diz que ela melhorou bastante nos últimos 6 meses, ficou bem mais forte. E ela então, completamente triste por não poder ter lutado ainda, começa a dizer: não é verdade? Por isso vocês deveriam me deixar fazer alguma coisa. Nesse momento Dante diz que era verdade, já estava na hora deles começarem a agir e se perguntava por que esperaram 6 meses. E é então que Zenon responde: eles fizeram isso para que tivessem tempo para preparar tudo o que precisavam, afinal para eles seria um tédio se o jogo acabasse assim, logo de cara. Afinal toda a vida estava na palma de suas mãos. É aí que ele se pergunta: agora onde vamos atacar primeiro? A sombra de Spade se aproxima, a Tríade vai atacar. E a gente vai ver isso no próximo capítulo de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito que tenham curtido o capítulo e o vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!